Deixa eu me apresentar para você, talvez você não me conheça. Eu me chamo Gabriel Nakayama, sou discípulo do pastor Joane e da pastora Carol. E atualmente nós estamos cuidando da aliança Team aqui da Ágape. Tem sido 4 meses incríveis, eu e minha esposa se chama Bianca. E tem sido um tempo muito bom. Se você tem algum filho ou uma filha que está nessa fase da adolescência, dos 13 aos 17, eu já entrando para os 18, me procura depois do culto, nós queremos servir você, amém? Nós queremos servir a sua família. E Deus me deu uma palavra quando eu cheguei aqui, que era tempo de formarmos homens e mulheres. E nós estamos nesse processo com a Aliança Team, tem sido incrível, amém? Nós temos células durante a semana, como todos os outros ministérios. E seria um prazer cuidar de alguém da sua família, amém? Aleluia! Pessoal, vocês parece que estão assim, com sono, né? Mas, vamos lá. Hoje eu quero trazer um assunto muito importante para você. Mas eu queria que você abrisse o seu coração e a sua mente. Porque viver de ritos é muito fácil. Vir a esse lugar todo domingo é muito fácil. Participar de uma célula é muito fácil. Agora, ser uma igreja parecida com Jesus é um desafio. Porque nós nos tornamos parecidos com Jesus quando nós temos relacionamento com Ele. E eu quero falar hoje sobre uma igreja apostólica e profética. Quem pode dizer amém? Vamos dar glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ser uma igreja apostólica e profética. E eu acredito muito que a gente precisa alcançar um ponto de equilíbrio. Nós precisamos nos tornar a medida exata daquilo que Deus tem para nós como igreja. Eu quero ler um versículo com você antes da gente entrar no assunto. E se puder pôr no telão, Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 14. E eu queria que você animasse o seu coração nessa tarde. Eu queria que você começasse a gerar expectativas em Deus. Solta para mim. Para que a gente possa ler. E essa medida exata que Deus quer que nós alcancemos é ser parecido com Ele, é ter a sua mesma estatura. E o texto diz assim: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Repita comigo: edificado. Até que todos, deixa eu ser mais chato um pouco, repita comigo: todos, alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela espertez do homem, que induzem ao erro. Para aí. Nós precisamos começar a sair de um nível raso e partir para um nível mais profundo em Deus. E é por isso que eu quero falar sobre a igreja apostólica. E depois nós vamos entrar na igreja profética. Porque uma igreja apostólica, ela está baseada na doutrina dos apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. Agora minha pergunta é: quem revelou a doutrina aos apóstolos? O próprio Jesus. Nós vamos entrar nos textos daqui a pouco, mas eu quero te dar uma introdução, um panorama. E eu quero que você ative o seu coração, porque a vontade de Jesus é fazer com que nós chegamos à medida dele. E eu acredito que nós iremos alcançar assim, quando nós entendermos, quando nós tivermos essa revelação, quando o nosso coração queimar de paixão e amor por Jesus. E nós iremos encontrar um ponto de equilíbrio nessa tarde, para que nós possamos ser uma igreja parecida com Jesus, e também uma igreja que deseja a volta de Jesus. Amém? Tu me ajuda aí. Eu não sei se você concorda comigo, mas no decorrer do tempo, nós temos perdido a essência do que de fato é ser igreja. Nós iremos partir para um ponto da igreja primitiva, da primeira igreja, como aconteceu, como foi após a descida do Espírito Santo. Mas de lá para cá,
nós temos perdido a essência do que de fato é ser igreja. Nós temos perdido a essência do que de fato é ser uma igreja parecida com Jesus. Existem muitas pessoas se levantando, nos induzindo e nos trazendo fórmulas para um crescimento. Pessoas se desenvolvendo para criar novos métodos, e isso não é errado. Mas quando eu anulo aquilo que é princípio, quando eu anulo aquilo que é doutrina, quando eu anulo aquilo que Jesus nos ensinou, eu estou colocando de lado os seus princípios. Eu estou deixando de viver uma igreja apostólica para viver uma igreja segundo o padrão do homem. E tudo gira em torno de nós. Uma igreja que não é apostólica é uma igreja que tudo gira em torno de nós, daquilo que eu faço, de como eu faço, se deu certo ou não. E nós colocamos Jesus de lado mais uma vez. E você vai entender por que eu estou falando isso daqui a pouco. Eu vi uma frase de um autor desconhecido que dizia assim: devolva a minha igreja. E nesse documentário ele fala sobre a igreja dos dias de hoje. A igreja dos dias de hoje tem afetado o corpo de Cristo por conta de um padrão onde o padrão não é Deus. A igreja dos dias de hoje tem se corrompido com o sistema, porque satisfazer o nosso ego tem sido mais importante do que fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ser uma igreja fundamentada nesse princípio. Nós precisamos ser uma igreja apostólica nesse tempo, uma igreja que vive o fundamento bíblico. Vamos lá. Eu sei que Deus vai nos levantar de nível, eu sei que Deus vai, nos empurrar para um nível mais profundo. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos começar a desenvolver a nossa vida em um lugar de relacionamento com Jesus. Eu creio que há necessidade de sermos despertados para fazer a vontade de Deus nesse tempo. Eu não sei se os pastores concordam, mas eu acredito que é um tempo de se despertarmos para fazermos a vontade de Deus. E só faz a vontade de Deus quem se relaciona com Deus. Só faz a vontade de Deus quem vive uma vida com Deus. Só faz a vontade de Deus quem inclina os seus ouvidos para escutar a Deus. Nós não podemos ser robóticos nessa caminhada. Nada gira em torno de nós, tudo gira em torno de um fundamento. E a Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Põe para mim 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. A Bíblia fala que nós não podemos lançar um outro fundamento, porque o fundamento é Jesus. E Jesus foi a base para os discípulos, e os discípulos, os apóstolos, foram a base para a igreja. E se você for ler em Atos capítulo 1, você vai ver a ascensão de Jesus. Jesus sobe, mas ele instrui os apóstolos a como conduzir uma igreja, a como fazer uma igreja crescer saudavelmente. Porque inchaço não é sinônimo de crescimento, talvez saudável. Inchar é muito fácil, lotar os templos é muito fácil, mas sermos uma igreja parecida com Jesus não é simplesmente através de um método humano, mas através de um princípio bíblico. Diga assim: eu preciso ser apaixonado pela palavra. Vocês não sabem, 1 Coríntios 3,11, eu errei, põe aí, mas pode deixar isso aí depois. 1 Coríntios 3,11, só volta um pouco. Porque ninguém pode colocar um outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Você pode dizer amém? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós só encontramos essa transformação, meus irmãos, quando nós nos relacionamos com Cristo. E eu quero preparar você para o que eu vou falar daqui a pouco. De manhã eu engrossei um pouquinho o caldo, mas eu vou pegar leve aqui também. Porque ser despertado é um incômodo.
Imagine alguém acordando você naquele belo sono. Ser despertado vai incomodar. Só que o nosso papel nesse tempo é de fato sermos uma igreja que faz as mesmas coisas que Jesus faz. Não é sobre a minha supervisão, não é sobre a minha célula, não é sobre a minha rede, não é sobre nós, não é sobre nós, não é sobre o Ministério Nova Aliança Ágape, mas é sobre um fundamento que Jesus lançou. Uma igreja apostólica, ela não pensa em si, ela pensa no reino. Uma igreja apostólica, ela não pensa na sua célula, ela pensa na congregação, na comunidade, na igreja. E um dia eu disse para uma pessoa, eu falei assim para ela: cara, nós geramos discípulos para nós, muitas vezes nem percebemos. A Bíblia fala em João capítulo 15, que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E se eu estou na videira, automaticamente eu vou dar frutos. Mas a Bíblia fala que mesmo eu dando fruto nesse mesmo contexto, eu preciso ser podado. Então nós entramos em um automático e tudo está acontecendo, tudo está legal. Mas talvez não seja aquilo que Deus quer. Eu atendi um rapaz e ele falou assim: pastor, eu estou com uma célula que tem 30 pessoas. E ele falou muito feliz, e eu olhei para ele muito triste, eu falei assim: meu amigo, está errado alguma coisa aí. Porque encher as nossas células, fazer muitas coisas legais, é bom, é legal, a gente precisa trazer. Mas a minha pergunta foi: por que você não multiplicou? Você tem 2 anos com a célula já. Porque tudo gira em torno de nós. Tudo tem girado em torno de nós, do que eu faço, o quanto eu atingi, se eu tenho mais público na Team, se eu tenho mais público no Kids ou no Jovem, se eu tenho mais público na minha rede. E não é sobre nós, não é sobre nós, esse fundamento é sobre Jesus. E nós vamos crescer nisso agora. E nós vamos entrar, vou começar a pregar. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim: eles, amém? Eles, não era 1 ou 2 ou 3, mas eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e na comunhão, ao partir do pão e nas orações. Todos, está no plural, estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem pode dizer amém? Eu não sei se você percebeu, mas no texto, em momento algum, o autor, chamado Lucas, ele se retrata a 1 ou 2 pessoas, mas ele envolve um todo. Sim ou não? E se você for ler Atos capítulo 1, você vai ver que Jesus prepara os discípulos. Jesus sobe em Atos capítulo 2, inicia-se o Pentecostes. E daqui a pouco, o que acontece? Pedro começa a ensinar. Por quê? Porque aqueles que viam o mover de Deus, porque aqueles que viam o Espírito Santo descer, porque aqueles que viam o que Jesus fez mediante o teu Espírito, o seu Espírito, e eles falam assim: uau, esses caras estão doidos, estão bêbados. Por que eles estão assim? E Pedro se levanta para exortar e para ensinar, e ele prega para uma multidão de 3.000 pessoas. Sabe? Eu acredito que nós precisamos crescer como igreja em comunidade e unidade nesse tempo. Eu acredito que nós precisamos ser unidos nesse tempo. Eu acredito que nós precisamos ter algo em comum nesse tempo. Eu acredito que nós precisamos ser alegres e sinceros de coração. Nós precisamos louvar a Deus com verdade e ter a simpatia do povo, porque esse é o modelo de crescimento saudável da igreja, em cima de um fundamento, em cima de um princípio. Vocês estão me entendendo? Uma igreja apostólica é uma igreja que se dedica no fundamento que Jesus lançou mediante os apóstolos.
E nós precisamos começar a crescer. O papel de uma igreja apostólica não é excluir, é agregar. Eles faziam tudo, eles estavam juntos, eles partiam pão. E os meninos da Aliança Team, sabe que eu falo, olha, se tem alguma programação, se é no lugar mais chique da cidade, envolva o seu discípulo que talvez não tenha condição financeira para ir no Cabana, para ir no sanduíche mais caro da cidade, porque o nosso papel como igreja é incluir, não excluir. Porque essa igreja, ela dividia os seus bens, elas tinham algo em comum. Nada gira em torno de nós ou do que eu tenho, mas do que Cristo é e o que Ele é para nós. Nós precisamos começar a mudar e sermos uma igreja parecida com Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que de fato vai ser semelhante ao Pai. E a Bíblia fala isso em João 5,19. O filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Uma igreja apostólica precisa olhar para o modelo que é Jesus, para que nós possamos ser como Ele é. E o autor da frase, eu não terminei, da frase desconhecida, que diz: devolvo a minha igreja. E eu imagino Deus no céu gritando ardentemente, dizendo: devolva a minha igreja, devolva a minha igreja. Eu imagino Deus desesperado, por quê? Porque homens têm se levantado para impor o seu fundamento. Porque homens têm se levantado para impor a sua vida, aquilo que é seu, o meu ministério, a minha célula, a minha rede. E Jesus está dizendo: devolva a minha igreja. Devolva a minha igreja, porque os princípios vêm por mim. E eu sou o fundamento, eu sou o alicerce para uma igreja saudável. Nós estamos em um tempo, gente. Nós estamos em um tempo onde tem muito difícil ser igreja. Tem sido muito difícil ser igreja. Brigas por ministérios, briga por ovelhas, briga por tudo. Brigas para quem tem uma igreja melhor ou maior. Mas nós esquecemos que o importante não é ter igreja com fundo preto. Nós esquecemos que o importante não é ter uma igreja com som legal. Nós esquecemos que o importante não é ter uma igreja com muitas pessoas. Nós esquecemos que o importante é sermos uma igreja parecida com Jesus. Nós precisamos ser uma igreja parecida com Jesus. Nós precisamos ser uma igreja parecida com Jesus. Os apóstolos levavam os discípulos a orar, a ler a Bíblia, a crescer espiritualmente em prol da comunidade. E na congregação ele se desenvolvia em união e solidariedade. E aí eu saí do culto pela manhã e eu vi uma moça aqui da igreja, ela tinha acabado de servir no culto. E eu fui deixar um discípulo meu em casa e eu vi ela na rua. E aí, sem intenção e maldade nenhuma, eu passei. Aí eu falei: opa, calma aí, eu preguei sobre solidariedade, eu não vou ajudar o meu irmão, voltei ao carro. Minha filha quer uma carona, minha esposa estava no carro, eu dei uma carona para ela. Ah, mas estava muito perto. Foi o que o meu discípulo falou que estava comigo. Eu falei: não, mas vamos levar a moça, para e leva. Porque a gente precisa se preocupar. O nosso crescimento não é voltado em torno de mim. A Bíblia fala até que todos nós alcancemos a unidade da fé. Então se eu estou crescendo sozinho, existe algo de errado. Se eu não penso no meu irmão, existe algo de errado. Eu estou sendo uma igreja medíocre. Eu estou sendo uma igreja que pensa só em si. Eu estou sendo uma igreja que não pensa no próximo. E igrejas é comunidade, é assembleia. Amém? E nós fazemos parte disso. Ela é composta por nós, você é a igreja. E nós precisamos resgatar a essência de uma igreja apaixonada por Jesus. De uma igreja apaixonada por Jesus. De uma igreja que de fato não vem só a esse lugar, mas ela se torna um lugar de adoração e de intimidade para Deus. Nós precisamos resgatar essa visão. De uma igreja que não pensa apenas em si, mas de uma igreja que pensa no reino de Deus. Não é sobre quantos seguidores eu tenho, não é sobre quantos seguidores a página da nossa igreja tem, mas é sobre o quanto nós temos de Jesus. E eu quero falar do nosso pastor Raimundo Nonato, porque a Bíblia fala que essa igreja ela crescia com graça, ela tinha a simpatia do povo. E eu disse pela manhã que o pastor Nonato é um dos únicos homens que eu conheço que exorta alguém e a pessoa não percebe e se sente amada por ele. Um dia ele estava ali e falou assim: meu filho, vem cá. E essa roupa é assim, assim, assim. Na próxima melhore. E a gente
sabe, se derrete para o pastor Nonato. A gente não fica remoendo. Por quê? Porque o pastor Nonato tem a graça do povo. E a autoridade do nosso pastor Raimundo Nonato não é autoridade imposta. É uma autoridade conquistada. Você vai nas reuniões de pastores, o pastor Nonato desce a lenha e ninguém fala nada, e ninguém nem murmura depois da reunião. Por quê? Porque ele tem a simpatia do povo. E nós temos 7 pilares a ser seguidos. E um dia Deus falou para mim, ali na sala onde eu estava: honre a visão do seu pastor. E o pastor Joane sempre falava isso quando eu cheguei, mas um dia Deus falou comigo: pare de se conectar a outros lugares. Ei, esquece, você está vivendo aonde hoje? Porque a visão que Deus deu para o nosso pastor é uma visão apostólica. A visão que Deus deu para o nosso pastor é uma visão apostólica, e ele é o exemplo nesse lugar. Imagino ele como o apóstolo Paulo dizendo: sejam meus imitadores. Porque se nós somos uma igreja que nós não temos a simpatia da cidade, desconfie que nós não somos essa igreja apostólica. Uma das coisas que eu mais escutei quando eu cheguei em Imperatriz foi: o pastor Nonato tem o coração da cidade, ele é autoridade nesse lugar, e uma palavra dele pode mudar tudo. Agora minha pergunta para nós como igreja nessa noite é: que igreja nós estamos sendo nesse tempo? Que igreja nós estamos sendo nesse tempo? Eu não sei se você concorda comigo, mas a igreja não se incomoda mais em se relacionar com Deus só para ter algo de Deus. Nós não se incomodamos mais em vir a esse lugar somente para receber algo. O Douglas do Dizoscope disse uma vez em um dos vídeos dele que nós não preparamos o culto para as pessoas, nós preparamos o culto para Deus. Então nós não viemos a esse lugar para receber algo, nós viemos a esse lugar para entregar algo. Então eu quero te motivar a mudar o seu estilo de vida a partir de hoje. E se você já caminha nesse fundamento, glória a Deus. Mas se você entende que precisa melhorar, que você precisa mudar, eu quero te desafiar. E eu quero fazer parte dessa caminhada com você como igreja. Porque é uma igreja apostólica, é uma igreja doutrinada e fundamentada. É uma igreja que ama as escrituras. E é uma igreja que não é escrava das doutrinas do homem, dos fundamentos errados. O apóstolo Paulo orientava os seus discípulos, a igreja de Gálatas: olha, fique atento com as falsas doutrinas, ensine a verdadeira doutrina, que é Jesus, e que a nossa salvação é mediante a fé no Filho de Deus. Eu não sei você, mas todos os dias eu paro e falo: Deus, o que eu preciso melhorar? Deus, o que eu preciso melhorar para ser parecido contigo? Um dos primeiros textos, quando eu assumi a Aliança Team, lembro da primeira reunião, foi Atos 2:42. Porque esse é o crescimento mais saudável de uma igreja. Esse é o crescimento mais saudável de uma igreja. Uma vez eu li um livro que dizia que o problema não está na superfície, mas sim na raiz. E Jesus é o nosso método, Jesus é o nosso fundamento. E se eu não tenho raízes firmes em Deus, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Qualquer vento vai me levar, vai me balançar. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que crescer para cima satisfaz o nosso ego, mas crescer para baixo satisfaz o coração de Deus, porque são lugares que ninguém está vendo. Tem muita gente trocando o processo. Tem muita gente crescendo para cima e esquecendo de crescer para baixo. E nós, como árvores plantadas ao ribeiro de Deus, nós precisamos crescer para baixo, até alcançarmos um solo, até alcançarmos água, até alcançarmos sustento para a nossa vida espiritual. Gente, o que tem de pastores errando, o que tem de pessoas errando no Brasil e no mundo, não é brincadeira. E eu falo: Deus, guarda a minha família, me guarda nesse tempo. Nos guarda nesse tempo. E somente quem tem fundamentos em Deus consegue permanecer intacto em meio à adversidade. Cristo é o cabeça da igreja, sim ou não? Efésios capítulo 5, verso 23, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja.
E nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós só obedecemos aquilo que o cérebro manda como um sinal. O nosso corpo só corresponde àquilo que o nosso cérebro manda. Mas tem muita gente no automático, porque não escuta a voz de Deus e quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Se eu não estou com cabeça que é Jesus, eu nunca vou fazer a sua vontade. E ser essa igreja vai ser um desafio. Ser uma igreja apostólica será um desafio. Ser uma igreja parecida com Jesus será um desafio. Cumprir os sacramentos, os ritos, ser batizado, ir à célula, ir aos cultos. Posso te dizer uma coisa? É muito fácil. É muito fácil. Talvez para alguns seja difícil por conta da rotina. Mas quando você entra no pique da coisa, você é automático. Domingo tem que ir para o culto, quinta tem que ir para a célula, tal dia tem isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será se você tem construído algo no seu lugar de relacionamento com Deus? Onde você cumpre os ritos, mas também você aprofunda na intimidade? Será se você lê a palavra? Será se você ora? Será se você entra em comunhão com seus irmãos? Será se você cumpre o fundamento bíblico? E daqui a pouco eu vou entrar na igreja profética. Mas eu quero atentar você para alguns pontos que eu não vou pregar sobre isso. Uma igreja apostólica é uma igreja unida. Sim ou não? Uma igreja apostólica é uma igreja humana. Uma igreja que olha para todos, uma igreja que tem misericórdia, uma igreja que se dói com a dor do irmão, uma igreja que se alegra com a alegria do irmão, é uma igreja humana. Uma igreja apostólica é uma igreja que vive em oração. E essa oração não é a oração de Isaías 29:13, essa oração é a oração de João, capítulo 4, verso 23. Que Deus está levantando um povo que honra o Senhor, não com os lábios, mas com o coração. Deus está levantando verdadeiros adoradores nesse tempo. Uma adoração sincera, uma vida sincera diante de Deus. Uma igreja apostólica é uma igreja que vive a palavra. Uma igreja apostólica é uma igreja que ama a comunhão. Uma igreja apostólica é uma igreja que é verdadeira na adoração. Uma igreja apostólica, ela tem a simpatia do povo. Que pode dizer amém? Nós precisamos crescer nesse fundamento. Nós precisamos crescer nesses princípios, para que nós possamos ser uma igreja diferente a partir de hoje. Para que nós possamos ser pessoas, que de fato são imitadores de Jesus. Pessoas que de fato fazem a vontade de Deus. Pessoas que de fato caminham nos princípios corretos da palavra. Essa é a igreja apostólica. É uma igreja que ama a Jesus. Eu escutando o Danduque diz assim, Mark Schuber. E ele dizia a diferença entre uma igreja pastoral e uma igreja apostólica. A igreja pastoral está viciada no gabinete. Mas a igreja apostólica, ela aprendeu a orar por si. Me entenda, pessoas viciadas em gabinete. Pessoas que estão todos os dias, pastor Hanson, eu tenho que conversar com o senhor, senão vai acabar tudo. Pastor Joane, todas as semanas estão no gabinete, atendendo todas as semanas. Mas elas não sabem crescer em Jesus e ser uma igreja que vive um fundamento. Não que isso seja errado, irmãos. É muito bom ter um atendimento. Mas quando você se torna dependente desse atendimento e não de Jesus, as coisas começam a ser trocadas. Quando a gente sente uma dor de cabeça, a primeira pessoa que a gente lembra é o nosso líder. Mas a gente não lembra que Deus nos ungiu e nós temos autoridade para orar sobre nós. Ore por você, não passou, aí chama o pastor. Esses dias eu estava num evento. E tinha uma pessoa famosa lá nesse evento. Nesse meio gospel, evangélico, não sei como você prefere chamar. E eu passei perto de uma pessoa e essa pessoa parou essa pessoa. E começou a fazer perguntas bestas. E eu falei assim, Deus, aonde nós estamos? Aonde nós estamos com tão falta de ignorância? Sabe por quê? Porque a informação bate na porta. Qualquer pessoa consegue pregar. Qualquer pessoa consegue liberar uma palavra, mesmo não tendo uma vida em Deus.
Mas o que nos diferencia de uma pessoa que só tem meras informações é o nosso compromisso no relacionamento na profundidade com Jesus. Porque nós não medimos um homem de Deus, na verdade não é nem nosso papel medir, né? Mas nós não medimos um homem de Deus pelo tanto de informação que ele sabe, mas o quanto ele conhece a Jesus, o quanto ele é íntimo. Quando a pessoa abre a boca, você fala assim: uau, esse cara é de Deus. Quem gosta do abraço do pastor Nonato? Eu gosto demais. Quando você abraça o pastor Nonato, você fala assim: meu Deus, que presença é essa? Então, nós estamos trocando as coisas. Toda pessoa que posta um post na internet, põe um vídeo legal, nós damos voz a essas pessoas. Nós não conhecemos a vida, nós queremos honrar mais quem está lá fora do que quem está aqui dentro. E nós temos trocado as coisas, porque uma igreja apostólica, ela se move no fundamento. Uma igreja que vive a doutrina do homem, ela se move com aquilo que as pessoas dizem, e não com aquilo que Deus diz. E mais uma vez eu digo, em que época nós estamos vivendo como igreja? Nós temos perdido a essência da oração, a essência da palavra, a essência de muita coisa. Nós temos excluído e não incluído. Nós temos feito tudo em torno de nós. Sabe, eu acredito que é uma noite de pedirmos perdão para Deus, porque eu já errei, irmãos. E talvez você está nesse lugar hoje, mas você nunca conheceu a Jesus, você nunca aceitou a Cristo. Eu sei que até o final dessa mensagem você vai sentir uma vontade de servir a esse Deus que é tão bom. Sabe por quê? Porque nós alcancemos a plenitude de Deus mediante a nossa confissão. A Bíblia fala em João capítulo 1 que Deus derramou de toda a sua plenitude, e graça sobre graça. E eu quero encerrar esse primeiro fundamento com você, quero partir para um próximo fundamento, que é a igreja profética. Mas a igreja apostólica, ela é uma base para a igreja profética. Nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio aqui. Nós precisamos ser homens da palavra, mas também homens cheios do Espírito. Nós precisamos nos mover no fruto de Deus, mas também no caráter de Deus, no caráter de Deus. Nós precisamos nos mover segundo a vontade do nosso Senhor. E a igreja profética é aquela que sabe colocar Jesus no centro. É aquela igreja que fala sobre a volta de Jesus. É aquela igreja que é apaixonada é apaixonada pela volta de Jesus, que anseia e deseja a volta de Jesus. É uma igreja que se move no Espírito de Deus. É uma igreja que é porta-voz. Uma igreja que declara por inspiração de Deus coisas passadas, presentes e futuras. E antes de eu entrar e te explicar um pouco melhor sobre isso, Deus me deu uma frase, Deus me falou algo de sexta-feira para cá. Que nós precisamos desejar a volta de Jesus e sermos alicerçados em um fundamento. Mas o que Deus me dizia nós temos em nossos meios mais homens religiosos do que homens proféticos. Nós temos em nossos meios homens com princípios, porém sem o Espírito. Nós precisamos alcançar o equilíbrio nesse tempo. Nós precisamos alcançar o equilíbrio nesse tempo. Quem pode dizer amém? Nós precisamos alcançar o equilíbrio nesse tempo. Eu quero entrar em um texto com você, pode pôr no telão, Atos capítulo 2, verso 29 ao 33. Pode pôr aí. Eu quero que você entenda uma coisa, que essa igreja profética é uma igreja que conhece o coração de Jesus. Amém? Olha aqui para mim. Deixa eu brincar com você. Depois que eu comecei a entender que eu sou uma igreja profética, que eu sou profética, eu parei de ter inveja do profeta. Brincadeira, viu? O cara profetiza, o cara libera a palavra, mas o que de fato é ser uma igreja profética? Na antiga aliança, o profeta tinha a função de ser intermédio entre Deus e as pessoas, sim ou não?
Ele era o porta-voz. Deus falava com ele e ele falava com o povo. Mas, deixa eu te escandalizar, essa não é a principal função de um profeta. A principal função de um profeta não é liberar uma palavra, mas é escutar a Deus. Porque ele só libera aquilo que ele escuta da parte de Deus. Então, o profeta precisava se relacionar. Ele conhecia o coração de Deus. Ele conhecia o coração de Deus. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Você precisa conhecer o coração de Deus. Quem pode dizer amém? Então, nós precisamos conhecer o coração de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14:31, se eu não estou enganado. O apóstolo Paulo diz assim: olha, todos vós devem profetizar. Agora minha pergunta é: todos são profetas? Não. Eu quero que você entenda que, deixa o texto aí, depois a gente vai entrar no texto. É só para você entender melhor. Agora eu quero que você entenda que não é a respeito de liberar uma palavra apenas, mas é a respeito de conhecer o coração de Deus. É a respeito de conhecermos o coração de Jesus. Nós somos profetas, sabe por quê, irmãos? Porque o véu foi rasgado. E todos nós temos acesso ao Pai agora. A Bíblia fala, olha, todos vós devem profetizar. Mas nem todos são profetas de ofício, mas nós somos profetas levantados segundo o coração de Deus. Sem ofício ou com ofício. Para o quê? Para se achegarmos ao coração dele, entendermos o que ele quer e qual é a sua vantagem. Quer ver só? Moisés e Elias são os dois maiores profetas do Antigo Testamento. E Deus revela a lei a Moisés. Moisés vai para o monte e Deus revela. Amém? Moisés era intermédio de Deus e o povo. E a função de uma palavra profética é exortar, consolar e edificar. Eu quero te contar algo que aconteceu comigo em 2019. Eu realizei uma conferência chamada All Time, na igreja que eu estava. E eu estava passando por muitas dificuldades naquela época. E o pastor João, ele foi para o All Time, liberou uma palavra sobre nós. E no final do culto, ele começa a orar por mim, pela minha esposa, e ele libera uma palavra profética. E a palavra que ele liberou sobre a minha vida me exortou, consolou e edificou. Eu falei: Deus, uau, agora sim o Senhor me respondeu, agora sim eu estou tranquilo. Mas eu estava passando por crises. E uma palavra profética mudou tudo, porque ela é confirmação. Eu falei: Deus, agora eu vou entrar no processo. Então, uma igreja profética é uma igreja que escuta a voz de Deus. Uma igreja que se relaciona com Deus. Uma igreja profética é uma igreja que deseja a volta de Jesus. Vamos lá, diz assim o apóstolo Pedro: irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Próximo versículo. Mas ele era profeta, repita comigo, profeta, e sabia que Deus lhe prometerá sob juramento que poderia um dos seus descendentes no trono, que poria um dos seus descendentes no trono. Próximo versículo. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandono no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Próximo. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Quem pode dizer amém? Olha, esse texto é antes de Atos 2:42. Pedro está falando sobre essa igreja profética. Davi era um homem profético, sim ou não? E Davi já sabia que Jesus viria para nos salvar, porque Davi tinha intimidade com o Pai. E esse Espírito que foi prometido, que Deus derramou sobre nós, que a gente vê e ouve, é o Espírito da profecia. Como assim? O Espírito da profecia, a qual os profetas profetizaram, é o testemunho de Jesus. Porque Pedro estava falando daquilo que Jesus era.
E ele falou assim, olha, gente, escuta, está acontecendo. Está acontecendo aquele a qual o profeta Davi profetizou. Ele veio, ele subiu e ele deixou o seu espírito. E a promessa de Joel está sobre nós agora. Presta atenção. Apocalipse 19:10 diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da, repita comigo, profecia. Sabe o que é ser mais profético? Não é somente liberar uma palavra profética, é ter a mesma vida que a vida de Jesus. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então quando eu caminho parecido com Jesus, quando eu caminho de acordo com a vontade de Deus, eu me torno uma pessoa profética para esse tempo e para essa geração. Nós precisamos amar o sobrenatural. Nós precisamos amar o sobrenatural. E sabe o que é andar no sobrenatural? Andar no sobrenatural é andar sobre uma palavra. Como assim? Que heresia é essa, Nakayama? Andar no sobrenatural é andar sobre uma palavra. Eu quero refrescar a sua mente para um texto que está lá em Mateus capítulo 14. Acho que é Mateus 14. É, Mateus 14. Que diz que Jesus estava orando e os seus discípulos estavam no barco, mas o barco ele foge da margem. E no meio da noite Jesus, ele anda em direção ao barco e os discípulos com medo se levantam e falam: meu Deus, um fantasma? Eu gosto muito de Pedro, porque Pedro é muito ousado. Pedro se levanta e fala assim: calma aí, isso na minha versão, calma aí. Porque se de fato for Jesus, ele vai mandar eu ir e eu vou andar sobre as águas. E Jesus fala assim: Pedro, venha. Jesus libera uma palavra. E automaticamente o que acontece? Pedro desce do barco e ele anda sobre as águas. Porque andar no sobrenatural não tem nada a ver com você cair ou levantar. Não tem nada a ver você falar em línguas ou não, ou você liberar uma palavra ou não. Andar no sobrenatural é você andar sobre uma palavra de Deus. Sabe o que é sobrenatural? É os céus sobre a terra. Pedro fez aquilo que era impossível aos olhos do homem, mas Pedro caminhou em obediência. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia e põe na mão. Se você anda guiado por essa palavra, você é um homem profético nesse tempo. Você é um homem que caminha no sobrenatural. Você é uma mulher que caminha no sobrenatural. Você é alguém que faz a vontade de Deus. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. E talvez você deve estar se perguntando: Nakayama, como ser essa igreja? Como ser essa igreja profética nos dias de hoje? E eu quero falar que nós precisamos ter uma revelação. E essa revelação pode mudar tudo na nossa vida. Essa revelação de quem Jesus é pode nos tornar uma igreja parecida com Ele. Uma igreja que vive um fundamento apostólico, mas também um fundamento profético. Solta para mim Provérbios capítulo 29, verso 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Quem pode dizer amém? Sabe, eu não sei se você sabia, mas a palavra revelação no original é descortinar, é remover o véu. Em Mateus capítulo 16, eu estou citando para aqui, não vai dar tempo de ler não, viu gente? Mateus capítulo 16, Jesus está no meio dos seus discípulos e as cidades, as pessoas que estavam ali estavam dizendo: Jesus ele é um dos profetas, ele é Elias. Outros dizendo que ele era Jeremias. Jesus se levanta e pergunta para os discípulos: todo mundo está dizendo que eu sou isso, mas quem vocês dizem que eu sou? Quantos lembram dessa passagem? Quem vocês dizem que eu sou? Quem se levanta? Pedro. Pedro era o cara.
Pedro se levanta e fala assim: Senhor, calma aí, que eu vou dizer quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelastes isso, mas foi o meu Pai. Pedro teve uma revelação de quem Jesus era. E a religiosidade foi descortinada, porque o que nos separava na antiga aliança, meus irmãos, era o quê? Os santuários que tinham cortinas. Então revelação significa remover o véu. E todas as vezes que eu tenho uma revelação de quem Jesus é, eu me torno uma igreja profética, porque a revelação faz eu compreender quem Jesus é. Nós precisamos ser parecidos com Jesus nesse tempo. E somente por meio de uma revelação nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nós nos tornamos uma igreja parecida com Ele. Uma igreja profética para esse tempo. Vocês estão me entendendo? Acabou. Então, não tem como falar de igreja profética sem falar um pouco sobre sacerdócio. Por quê? Porque eu acredito que o nosso sacerdócio precisa ser aperfeiçoado. Oséias capítulo 10, verso 12, diz assim, na parte B, que nós precisamos buscar do Senhor até que Ele venha. Oséias capítulo 10, verso 12. Repita comigo: eu preciso, vamos lá, eu preciso buscar o Senhor até que Ele venha. Tem alguém apaixonado aqui por Jesus? Pois aplauda o Senhor no nome de Jesus. Então, qual era a função de um sacerdote na antiga aliança? A função de um sacerdote era ministrar a Deus, era adorar a Deus. E todo sacerdote, se você for partir de Arão até hoje, todo sacerdote tinha algo a oferecer, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Por quê? Ele oferecia sacrifício para perdão do pecado da sua família, dele e do povo. Amém? Então todo sacerdote precisa ter um sacrifício para oferecer para Deus. E na nova aliança, põe para mim Romanos capítulo 12, verso 1. Na nova aliança, fala que nós precisamos também ter esse sacrifício. E sacrifício no original significa aproximar-se. Os sacerdotes apresentavam sacrifícios. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, verso 6. Anota aí. E ela fala também em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Não vou ler com você porque não vai dar tempo não. Que nós somos sacerdotes para com Deus. Diga assim: eu sou um sacerdote. Agora, olha o que o texto diz. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. Então, a minha pergunta nessa noite é: quem é o sacrifício agora? Diga assim: eu. A sua vida é o sacrifício. E você precisa exercer sacerdócio. Você exerce sacerdócio quando você se apresenta diante de Deus. E lembra o que significa sacrifício? Aproximar. Então todas as vezes que você está com Deus, nada mais te impede de estar na presença dEle. Não tem mais cortina, não tem mais nada. Você é sacerdote para com Ele. Você é o sacrifício vivo e agradável a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ser uma igreja apostólica, uma igreja que ama a volta de Jesus. Uma igreja que ama a volta de Jesus é uma igreja que está no Pai. É uma igreja que se conecta com o Pai. É uma igreja que ama a Deus. Nós precisamos ministrar a Deus, servir a Deus. O sacerdote sempre levava sacrifícios para o altar. Sempre levava sacrifícios para o altar. Agora mudou, porque o altar não é esse lugar. Isso aqui é um palco, o altar é a sua vida. E o sacrifício é a sua vida. E sabe, irmãos, um homem profético, uma igreja profética é uma igreja que vive no altar. É uma igreja que vive no altar, que vive na presença de Deus. Você pode dizer amém? Estou terminando. Eu quero te dar um exemplo e um modelo de sacerdotes, de dois sacerdotes que não agradaram o coração de Deus.
Anote aí, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Dentro desse contexto você vai ver que tinha 2 sacerdotes, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E a Bíblia fala que eles profanavam o santíssimo lugar. Por quê? Porque todas as vezes eles pegavam uns garfos grandes e pegavam o sacrifício e comia. E não só isso, mas a Bíblia fala que eles se prostituíam, que eles ficavam com várias mulheres. Eles profanavam aquilo que era sagrado, aquilo que era santo. E a minha pergunta nessa noite é: você quer ser uma igreja profética profanando o santo lugar? Você quer ser uma igreja profética vivendo como esses sacerdotes viviam? Deixa eu te dizer uma coisa: quem não exerce sacerdócio acaba morrendo. Porque os filhos de Eli morreram. Nós precisamos ser uma igreja que reflete o coração de Deus nesse tempo. Uma igreja profética. Uma igreja profética. A igreja profética, ela quebra a cegueira dos incrédulos. Uma igreja profética, ela quebra a cegueira dos incrédulos. E eu quero citar 2 histórias para você. Em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, já contei essa história. O Espírito Santo desce e eles ficam atônitos, todos entram na unção, começam a falar em outras línguas, e aqueles que estavam de fora diziam: eles estão bêbados. Mas Pedro se levanta e fala assim: não, para aí, que não é assim. Isso aqui é o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da profecia. E Pedro começa a falar do Evangelho, sim ou não? E a Bíblia fala que ele alcança 3.000 pessoas. Então nós, como igreja profética, precisamos falar do Evangelho, precisamos falar de Jesus e da sua volta, para que a gente quebre a cegueira das pessoas. Quem pode dizer amém? A Bíblia fala que enquanto eu não confesso Jesus como Salvador, existe um véu posto sobre o nosso coração, que esse véu nos impede de ver a glória de Deus. Então nós precisamos ser voz nesse tempo, para quebrar a cegueira das pessoas e começarmos a anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. O outro exemplo que eu quero lhe dar, estou encerrando, é o exemplo do apóstolo Paulo. Em Atos 9, o que acontece com o apóstolo Paulo em Atos 9? Ele tem um encontro com Jesus e a Bíblia fala que uma luz brilhou sobre ele. E essa luz encandeou Paulo. E ele passou 3 dias sem enxergar, 3 dias sem enxergar. E Deus conduziu ele à casa de um homem. Um homem chegou até o apóstolo Paulo para orar por ele, chamado Ananias. E a Bíblia fala que as escamas dos olhos de Paulo caíram. E ele começou a enxergar. Ele teve uma revelação de quem Jesus era. E o Evangelho brilhou sobre a vida dele. E ele começou a falar sobre o Senhor. Uma igreja profética, ela não se cala. Uma igreja profética, em meio ao caos, ela não se cala. Ela sempre anunciará a volta de Jesus. Ela sempre falará sobre a volta de Jesus. Ela sempre desejará a volta de Jesus. Nós precisamos quebrar a cegueira das pessoas nesse tempo no nome de Jesus. Uma igreja profética, ela inclina a sua vida para viver no sobrenatural. E espero que no nome de Jesus você tenha entendido esses 2 fundamentos. Porque ser uma igreja apostólica nesse tempo é ser uma igreja parecida com Jesus. Ser uma igreja profética nesse tempo é ser uma igreja que deseja a volta de Jesus. Amém?